rapaziada, primeiro vídeo de análise aqui no canal. É um prazerzaço aí estar fazendo esse vídeo. A gente vai analisar os jogos semanais aí nesse canal. Praticamente aí todas as semanas a gente vai analisar jogo ou de fim de semana ou de meio de semana. E hoje a gente vai analisar os jogos do dia 27 até os dia 29 de outubro. De setembro. E vamos estrear aqui o canal com essas análises aí. É mais de cenário do que propriamente precificação e tudo, que eu vou guardar mais para os meus grupos. Então, cara, peguei vários jogos de La Liga e Premier League aqui para analisar, principalmente o mercado de passes, também um joguinho específico ali, mercado de impedimentos, mas em maioria a gente vai analisar o mercado de passes. Então vamos lá começar. Então o primeiro jogo que eu queria passar para vocês a ideia é esse Newcastle e Manchester City. É um jogo lá no St. James Park, casa do Newcastle, norte da Inglaterra. É um time muito difícil de se enfrentar. O que acontece? Vamos primeiro passar um cenário ali de posse de bola. O Newcastle ele marca a saída de bola adversária por encaixes individuais num bloco bem alto, tá? A linha de defesa fica ali no meio de campo. E esses encaixes individuais aí dificultam muito a saída do adversário por meio dos passes, porque tem sempre alguém encaixado em todos os jogadores e é um time que não marca o goleiro. Então a gente deve ver muitas vezes essa ligação direta do Ederson buscando o Haaland para brigar contra um dos dois zagueiros do Newcastle, que é o Dan Burn ou o Schär. O que acontece? Como o Newcastle pressiona muito e essa ligação direta dos adversários do Newcastle é muito comum, se um time tiver uma boa primeira bola, o Newcastle, quando perde essa primeira bola, retrai o bloco e começa a marcar muito baixo. A partir desse atraso do bloco, o Newcastle marca muito baixo. A gente já vai explicar essa marcação. E vamos pegar essa característica então de primeira bola aqui do Haaland. O Haaland é um cara que tem 1,94, vou só comprovar aqui pelo perfil dele. É um jogador de altíssima estatura aqui, 1,94, jogador muito forte. Ele vai estar disputando ali a primeira bola contra Dan Burn ou Schär, que são os dois zagueiros do Newcastle. Também são dois zagueiros muito fortes e altos. Então vai ser uma primeira bola bem equilibrada. O Haaland faz uma parede muito boa, então ele não deve ficar tão para trás assim. E quando o City conseguir quebrar essa pressão e ganhar essa primeira bola, o Newcastle vai se retrair num 4-5-1. E nesse 4-5-1 do Newcastle, o que é importante a gente perceber? Aí eu já vou entrar mais para análise dos passes do Kovacic, que vai jogar como primeiro volante do City nesse jogo. O Isaac, que é o centroavante do Newcastle, na primeira linha, no 4-5-1, ele fica como válvula de escape para contra-ataque, ele não marca, ele abdica da marcação, ele fica na linha dos zagueiros do City. E os 5 jogadores da segunda linha de marcação do Newcastle, eles se preocupam muito em compactar com a linha defensiva. Então eles não saem para caçar, eles não saem para dar bote, eles marcam cercando de longe, fechando os espaços e as linhas de passes por dentro do bloco. Então gera um espaço entre linhas enorme para o Kovacic rodar essa bola livre, tá? Ele fica muito livre. Dando um exemplo aí, o Lukic, até o segundo gol do Newcastle contra o Fulham, o Lukic do Fulham, tá? Não é do Manchester City, é do Fulham, que atua nessa função do Kovacic. O Fulham estava com 50% de posse em 20 minutos de jogo, ele estava com 16 passes. Então, ele tem muita liberdade para rodar essa bola, ainda mais com o Doku e Savinho nas pontas. O Gordon e o Murphy, que são os pontas do Newcastle, devem dobrar essa marcação no Doku e no Savinho, ou seja, o City vai empurrar muito esse bloco do Newcastle para trás, colocando uma superioridade numérica na última linha de defesa do Newcastle, já que o Newcastle marca com 4 na linha de defesa, e o City vai colocar 5 jogadores meio que num 3-2-5 na linha de ataque. Então é um time aí que vai estar empurrando o adversário para trás toda hora. Então esse passe do Kovacic aí é muito legal, esse cenário de passe. E aí a linha, eu vou estar explicando melhor no meu grupo, se abrir linha boa, ou se não abrir também eu vou estar explicando por que não tem tanto valor ou por que tem valor. Então é bem interessante ficar de olho nessa. Próximo jogo de Premier League, a gente tem Brentford e West Ham. O que é importante nesse jogo aqui? Nesse jogo eu vou esperar abrir o mercado de passes, que a Betano vem abrindo, passes de equipe. Então, abre, sei lá, X equipe dá mais de 400, 300 passes, 500 passes. E como que a gente vai medir isso? O Brentford do Thomas Frank, nas últimas temporadas, era um time com uma identidade bem defensiva. Marcava num 5-3-2 muito baixo, um bloco muito baixo, raramente subia a pressão. E nessa temporada o Thomas Frank fez uma mudança radical no padrão de jogo do Brentford. É um time que marca também num 5-3-2, só que agora sobe a marcação o tempo todo por encaixes individuais.
e em bloco alto. A linha de defesa do Brentford fica muito alta. Então o adversário praticamente não tem respiro atrás. Se a gente for pegar aqui os últimos jogos contra o Brentford, Brentford e Tottenham. Tottenham teve 48% de posse em casa contra o Brentford. O Tottenham é o time que mais marca alto e o time que mais tem posse na Premier League. Então, acho que não tem muito o que falar, né? Contra o City, mesma coisa. Primeiro tempo, Brentford e City acabou com 48% de posse no Etihad Stadium também, casa do City. Esse time do Brentford é absurdo. É um time que marca muito alto, marca por encaixes individuais, linha de defesa alta, e com a bola é um time que tenta sair jogando a todo instante, mesmo pressionado. Um time que evita muito rifar essa bola, até porque a primeira bola ofensiva do Brentford é muito fraca com o Mbeumo e com o Fábio Carvalho, são dois jogadores de estatura bem baixa, então exige muito essa troca de passes. E sobre a marcação do West Ham, do Lopetegui, o West Ham do Lopetegui é um time muito sem padrão, um time que vem perdendo muitos jogos, tomou uma goleada agora no meio de semana pro Liverpool lá em Anfield, e acredito que não vai mudar tanto o seu estilo de jogo, porque deu certo no primeiro tempo e foi o estilo de jogo que mais encaixou nesse time do West Ham. É um time que marcava num 4-4-2, variando por um 4-5-1, e em bloco médio-baixo, e dando muito espaço, muita liberdade para o Liverpool rodar essa bola por fora do bloco. Então o Brentford deve ter essa mesma liberdade aí do Liverpool, até porque o West Ham deve baixar o bloco aí durante o jogo inteiro. Então acredito num volume de posse avassalador aí para o Brentford, excedendo 60% de posse, e ainda mais por jogar em casa. Então vou ficar bem atento aí nessa linha do overpasses ou pro Brentford ou underpasses do West Ham. Chelsea-Brighton. Aqui é muito interessante a linha de impedimentos pro Chelsea. O Brighton ele mudou de técnico essa temporada, era o De Zerbi nas temporadas passadas. Nessa temporada veio o Fabio Ruizoller, que era do São Paulo. E uma característica do Brighton do Fabio Ruizoller é a maneira como a equipe recupera a bola. O Brighton é um time que sobe pressão, mas não é uma pressão constante. Não é um time que sobe essa pressão para recuperar essa bola numa ligação direta ou num erro do adversário. É um time que recupera a bola fazendo essa linha de impedimento que corre para frente o tempo todo. A linha de defesa do Brighton é muito alta e corre muito para frente. E o Chelsea é um time que joga com 5 ou 6 jogadores na última linha, sempre infiltrando e fazendo esse facão. Então é um time que deve ficar muito impedido, principalmente ali com o Nicholas Jackson, Cole Palmer, Pedro Neto na ponta, também é um jogador muito agudo, muito veloz também. Então o Chelsea deve estar atacando essa linha de defesa do Brighton a todo instante, que pode gerar muitos impedimentos. E o Brighton aí cedeu 6 impedimentos para o United, 7 para o Everton, 9 agora no jogo de Copa na Carabao Cup contra o Wolverhampton. Cedeu 4 contra o Forest agora, e podia ter sido bem mais, porque o juiz ainda roubou 2 impedimentos e deu vantagem em um. Então é um time aí que tem uma linha de defesa assustadora quando a gente fala nesse quesito de impedimento, então é bem legal ficar atento nesse sobre impedimentos do Chelsea. Forest e Fulham. O Forest do Nuno Espírito Santo marca num 4-4-1, e o legal disso para entender é que o Gibbs White e o Chris Wood eles ficam fazendo meio que um trabalho de para-brisa. Se um time marca se um time está jogando com 3 jogadores aqui, 2 zagueiros e um volante, o Chris Wood e o Gibbs White ficam fazendo esse para-brisa entre um zagueiro e um volante. Mas isso é interessante porque sempre um dos zagueiros vai ficar livre. Então, se a gente se atentar a esses overpasses de um dos zagueiros do Fulham, pode ser legal também, porque o Fulham é um time que, quando tem a bola, trabalha muito bem essa bola, evita muito rifar a bola, e o Forest é um time que marca baixo, não é um time que sobe marcação. Raríssimas vezes o Forest sobe sua marcação. É um time muito consistente defensivamente, então também não deve sair perdendo tão cedo nesse jogo. Acho até o Forest ligeiramente favorito. Então, é muito legal ficar atento nesse overpasses dos zagueiros do Fulham. Embora o Fulham não seja aquele time que marque muito alto também, é um time que pressiona ali a saída de bola, mas retrai o bloco quando perde essa primeira bola, ou nem sempre faz essa pressão ali por encaixes individuais, às vezes só uma pressão por zona, terminar uma pressão avassaladora, deve ter mais posse, acredito ali que entre 55% e 60% de posse para o Fulham, mas dependendo ali das linhas que vierem para o zagueiro do Fulham, pode ser interessante sim pegar esses passes. Wolverhampton e Liverpool, nesse jogo aí foi uma operação que eu já enviei aqui no grupo do Underpasses do Lemina, e essa operação aí é muito legal de explicar, porque
os Wolves do Gary O'Neill implementaram uma nova característica nessa temporada, né? É um time que marca num 4-4-2 muito baixo, tá? É um time que não pressiona, marca baixo, marca cercando. E o Lemina vem atuando como segundo atacante ao lado do Larsen. Ele é um primeiro volante de origem que vem sendo usado como segundo atacante. E a linha aí do Lemina veio no 32,5 na linha de passes. Acreditaria que a posse vai ser predominantemente do Liverpool, aí tendo entre 65% e 68% de posse. E a Fairline, então, do Lemina fica entre 20 e 18 passes. Uma linha bem baixa aí de passes mesmo, porque ele joga por dentro do bloco do Liverpool. E o Liverpool do Arne Slot é uma das melhores defesas dessa Premier League, é um bloco muito compactado. É muito difícil infiltrar nesse bloco. Então o eliminado deve receber a bola raríssimas vezes. É uma entrada bem legal aí, com muito valor. E encerrando aqui as análises nessa Premier League, a gente vai ter Ipswich e Aston Villa. O Ipswich é um time que marca por encaixes individuais em bloco alto o tempo todo também. Relembra muito aquele Luton Town do Rob Edwards na temporada passada, que era um time kamikaze. Não chega a ser um time kamikaze, mas é um time que na marcação se assimila muito a esse time. Então o Villa vai ter muita dificuldade de trabalhar essa bola durante o jogo todo. E o Ipswich é um time que também trabalha muito bem a bola, tá? É um time que, quando é levemente pressionado, ainda tem que sair jogando. Quando é pressionado já por encaixe, já busca essa primeira bola ofensiva, uma ligação direta. Mas o Villa é um time que não marca alto, é um time que marca no 4-4-2 em bloco médio. Raras vezes também sobe essa pressão. Então eu acredito aí numa posse até um pouco maior para o Ipswich, ficando aí entre 55% de posse, mais ou menos. Então é legal também se atentar nessa linha de passes para times, ou dependendo da linha que vier, ou pegar um over passes do Ipswich, ou um under passes do Villa, tá? Ou talvez aí um over passe dos zagueiros do Ipswich, mas eu quero me atentar mais nessa linha de passes para os times. Introduzindo as análises da La Liga aqui, a gente vai ter um Getafe e Alavés. O que eu gosto nesse jogo é se o Getafe vier com uma linha de 3 com bola atrás, com Djené, Barrocal e Alderete, já que o Alavés marca num 4-4-2. E essa primeira linha de 2 vai estar em desvantagem numérica sobre a linha de 3 defensiva do Getafe. Então vai ter muito espaço por fora do bloco aí para o Getafe rodar essa bola. Por mais que não seja aquele time que é um time de toques curtos, é um time que pressiona muito, então deve ter sim a maioria de posse. O Alavés também é um time que marca baixo, é um time que inicialmente pressiona, mas ao longo do tempo vai baixando a marcação. Então esses passes, principalmente do zagueiro que vier centralizado do Getafe, pode ser bem interessante. Passando de jogo, a gente tem Raio Vallecano e Leganés. Aqui o Leganés, se vier num 5-4-1, também deixa espaço muito parecido com o que faz o Newcastle. O centroavante do Leganés é aquele cara que fica como válvula de escape na linha de defesa de adversário. Os outros 9 jogadores se preocupam em compactar defensivamente. Essa linha de 4 do Leganés se preocupa em compactar com a linha de defesa. Então o primeiro volante do Raio Vallecano aqui ou vai ser o Oscar Valentim, ou vai ser o Patecis, eu acredito eu, ou o Pedro Dias também, que jogou o último jogo. Pegando uma linha de passes neles, se o Leganés vier nesse 5-4-1, acho bem legal também, porque o Leganés é um time que marca em bloco médio e baixo. O Raio deve ter a posse, é um time que marca alto, um time que vem marcando mais alto essa temporada. Então pegar essa linha de overpasses aí pro primeiro volante do Raio, que vai ter uma zona morta aí, deixada entre linhas do Leganés, vai ser bem legal. Osasuna e Barcelona. Gosto de pegar muito passes dos zagueiros direitos que atuam contra o Osasuna, porque o Osasuna marca num 4-4-1-1 com o Aimar Oroz, que é o segundo jogador da linha de 1. Ele gruda no primeiro volante adversário e o Budimir gruda no zagueiro esquerdo. Ou seja, o zagueiro direito, o zagueiro que atua pela direita no time adversário, costuma receber muito mais a bola porque ele fica livre de marcação. Não tem nenhuma pressão exercida sobre ele. Então, ainda mais no Barcelona, que é um time que vai ter um controle absoluto de posse contra o Osasuna. É um time que pressiona. O Barcelona é um dos times que mais pressiona atualmente no mundo inteiro. E o Osasuna é um time que evita muito sair jogando, um time que sempre busca essa ligação direta. Acredito aí numa posse excedendo 70% aí para o Barcelona. Então, esse zagueiro que vai atuando pela direita por parte do Barcelona, vai ser bem interessante aí pegar esses passes. Acredito aí que deve entrar com tranquilidade alguma linha com o valor que vier. Atlético Bilbao e Sevilha. É um jogo que eu acho que é mais legal ficar atento às escalações aqui.
O Bilbao é um time que alterna muito jogando em casa, agora contra o Celta marcou muito baixo, mas já foi visitar a Roma agora pelo Europa League e marcou mais alto. E o Sevilha do Garcia Pimenta é um time que, quando tem a bola, valoriza muito essa posse. E é muito legal que eles usam o José Henrique Carmona, que é um lateral direito de origem, como terceiro zagueiro. Então, nas horas que o Sevilha pegar esse Atlético Bilbao com um bloco mais retraído, esses passes do José Henrique Carmona devem entrar também, porque é a mesma coisa no jogo do Alavés contra o Getafe. Essa linha de 3 do Sevilha atrás vai estar em superioridade numérica em relação à linha de 2 da frente do Bilbao, que marca no 4-4-2. Então é uma entrada bem legal de se atentar aí, dependendo da linha que vier. Atlético de Madrid, Real Madrid. Eu gosto muito de pegar passes dos laterais defensivos que atuam contra o Atlético de Madrid, quando o Atlético de Madrid vem nesse 5-3-2, que marca um bloco bem baixo o Atlético, tá? É um time que ali esboça uma pressão na saída de bola do adversário, mas geralmente, predominantemente, marca um bloco baixo. E então pegar um passe do Carvajal se vier titular, ou do Mendy ou do Fran Garcia se vierem na outra lateral, é interessantíssimo. Já que o Atlético deixa muito esses espaços nas laterais defensivas como zona morta, porque é um time que balança muito. Então, quando o Atlético faz esse balanço de um 5-3-2, o outro lado do campo, na parte defensiva, costuma ficar livre, e são lá que atuam os laterais ou terceiros zagueiros defensivos. Então, dependendo da linha aí que vier desse Carvajal, Fran Garcia, Mendy, ou até Lucas Vazquez, se vier pela lateral direita, é interessante de pegar. E aqui, por fim, Villarreal e Las Palmas. O Villarreal é um time que marca no 4-4-2 em bloco médio e evita muito essa subida de pressão. E o que é muito interessante no Las Palmas é que vem atuando com um lateral esquerdo na zaga, né? O Alex Muñoz, é o lateral esquerdo que vem atuando como zagueiro. É um posicionamento muito recente. O Las Palmas é aquele time que, por natureza, já é um time que roda muito essa bola. Então é muito interessante a gente se atentar aos passos do Alex Muñoz, que talvez venham precificados como ele atuando de lateral e não como zagueiro. Ó. A gente vai ver que o posicionamento dele de origem é lateral. Ele vinha atuando como lateral nos últimos jogos. Se for olhar aqui até pelo mapa de calor, tá como lateral aqui. Então é uma entrada aí que, dependendo da precificação, vai ser muito legal de entrar nesse Alex Muñoz. Fez um bom jogo na última partida, então acredito que venha como titular. Então são essas as análises do dia aí. Do fim de semana, na verdade. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, vocês podem deixar no comentário ou me buscar ali no meu grupo. Vou estar respondendo vocês ao máximo. E é isso. Lembrando aí que abri essa semana a comunidade Master. Então aí quem estiver interessado, eu vou estar enviando todas as minhas operações pessoais. Vou começar a mentoria semana que vem, uma mentoria muito completa. Bem legal aí para quem tiver interesse em se aprofundar mais nessas análises. Buscar essa mentoria, e vou estar enviando esses vídeos semanais aí também. Fico por aqui, espero que vocês absorvam muito conteúdo aí, e tamo junto, vamos pra cima que esse fim de semana promete. Abraço.